Paz do Senhor. Boa noite a todos. Bom estarmos aqui nessa noite, é uma alegria, uma satisfação muito grande, né, podermos estar juntos na casa de Deus, ouvindo e sendo ministrado, e essas crianças lindas, né, que nos dão tanta alegria fazendo o seu papel de maneira tão bonita. O pastor Zé, na oração, disse que ele também passou por isso, eu passei. Lembro desse momento, não faz muito tempo não, mas lembro desse tempo de estar na casa de Deus ontem e ser ensinado, e nós temos cuidado com isso aqui, nós tratamos o ensino dessas crianças como ministério, que a gente entende ser tão importante, ter um valor tão grande, e é por isso que a gente, nesses momentos, a gente para tudo para assistir, para ser ministrado pelas nossas crianças. Ontem nós tivemos uma festa lá em Piabetá, na nossa igreja em Piabetá. Foi uma festa linda. Eu quero primeiro parabenizar a igreja de Pavuna também, por ter apoiado e abraçado tanto aquele momento lindo na vida do pastor Francisco e da pastora Zenilda. O vídeo da festa amanhã deve já estar no YouTube. Você vai poder acompanhar. Aqueles que se relacionam comigo via Facebook vão ter o link diretamente liberado. Alguém que não tem acesso ao Facebook pode procurar por Igreja de Novo Tempo, inauguração da igreja de Piabetá. Coloque lá no Google, no YouTube, que você vai, amanhã, mais tardar à noite, já deve estar lá liberado para você assistir. Mas foi muito bom. Eu quero parabenizar a igreja aqui por tudo que fez, por ter abraçado a causa, por ter abençoado lá a igreja, levando coisas, enfim, foi muito lindo o que aconteceu ali. E dentro de mais alguns dias nós vamos fazer o mesmo ali em Vista Alegre também. Vai ser também um outro momento muito tremendo, quando a igreja de Vista Alegre estiver sendo inaugurada daqui a mais ou menos uns 10 dias, creio eu, no máximo 15, nós estaremos entrando em Vista Alegre para inaugurar ali a igreja do Senhor naquele lugar. Então, tendo dito isso, eu preciso só fazer menção de algo importante que está acontecendo hoje. A Alê está fazendo aniversário hoje. Muito bom, parabéns. Somos muito felizes. E um aviso aos irmãos, principalmente aqueles que já nos abençoaram com a abertura da igreja de Caxias. Nós vamos começar, isso a gente precisa começar imediatamente, com a campanha dos mantenedores. Nós vamos falar disso num outro momento, não hoje. Mas eu estou avisando, principalmente aqueles que já conhecem o que que você fique atento, porque nós vamos precisar de mantenedores para as igrejas de Piabetá e para a igreja de Vista Alegre. Então eu estou avisando para que os irmãos já se preparem, orem, abram o coração, para a gente falar disso com maior propriedade num outro momento. Hoje é um domingo muito mais de tratarmos assuntos de família, e nós vamos falar disso aqui de acordo com algo que Deus colocou no nosso coração. Essa semana eu fui muito ministrado por Deus com um texto da Bíblia que está em Gênesis capítulo 4. Se você quiser abrir, pode abrir e projetar. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, deixa aberta aí, eu vou falar disso daqui a pouco. Eu fui muito ministrado por Deus acerca desse texto. E ontem lá em Piabetá eu tive a oportunidade de falar um pouco dele, das coisas que Deus me deu acerca desse texto. Mas hoje aqui, por ser um domingo em que a igreja de Novo Tempo, e isso todas as igrejas, inclusive Caxias também, nós abraçamos como sendo o domingo da família, o último domingo de cada mês.
que é o domingo que nós nos encontramos para tratar de assuntos familiares, para falar de coisas concernentes à família. Então você que está aqui nessa noite, você vai ouvir um pouco daquilo que a Bíblia diz e os conceitos que o Evangelho defende acerca de família, e nós vamos tratar disso. Peço a sua paciência no sentido de tentar me ouvir e compreender não só o que você vive, mas muito especialmente o que a Bíblia diz acerca do contexto familiar. E nós vamos ler um texto que parece que nada tem a ver com a questão de família, mas tem muito a ver com a questão familiar. E nós vamos achar algumas coisas. Mas antes, eu queria ler para vocês algo que não está aí na Bíblia, mas que chegou a mim, através de uma pessoa amiga, que foi uma carta de despedida do presidente da Coca-Cola, no momento em que ele estava se desligando do seu cargo, da sua função, para gozar merecidas férias ou merecida aposentadoria. Ele escreve o seguinte: o menor discurso de Brian Dyson, ex-presidente da Coca-Cola, ele disse ao deixar o cargo da presidência da Coca-Cola: imagine a vida como um jogo que você esteja fazendo malabarismos com 5 bolas no ar. Estas são o seu trabalho, a sua família, a sua saúde, os seus amigos e a sua vida espiritual. E você terá de mantê-las todas no ar. Logo, você vai perceber que o trabalho é como uma bola de borracha. Se soltá-la, ela rebate e volta. Mas as outras 4 bolas, família, saúde, amigos e espiritual, são frágeis como vidro. Se você soltar qualquer uma destas, ela ficará irremediavelmente lascada, marcada, com arranhões ou mesmo quebradas. Vale dizer, nunca mais será a mesma. Deve entender isto. Tem que apreciar e esforçar-se para conseguir cuidar do mais valioso. Trabalhe eficientemente no horário regular do escritório e deixe o trabalho no horário. Gaste o tempo requerido à tua família e aos teus amigos. Faça exercício, coma e descanse adequadamente. E, sobretudo, cresça na sua vida interior, espiritual, que é o mais transcendental, porque é eterno. Shakespeare dizia: sempre me sinto feliz. Sabes por quê? Porque não espero nada de ninguém. Esperar sempre dói. Os problemas não são eternos, sempre tem solução. O único que não se resolve é a morte. A vida é curta, por isso ame-a. Viva intensamente e recorde. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de criticar, examine. Antes de ferir, sente. Antes de orar, perdoe. Antes de gastar, ganhe. Antes de se render, tente de novo. Antes de morrer, viva. Essa foi uma carta escrita pelo ex-presidente da Coca-Cola, chamado Brian Dyson. E eu queria, mediante a isso aqui, tratar com vocês a questão familiar, principalmente dentro desse contexto, quando ele diz que dessas 5 bolas que a gente tem que manter vivas, o trabalho, ele é a única bola que é considerada uma bola de borracha. E se ela voa, ela volta. Tempo qualquer, no meu tempo de empregado de uma empresa, eu costumava dizer: eu não nasci aqui e possivelmente não vou morrer. Então, o trabalho é algo que a gente precisa dele, faz parte do contexto da vida, por isso está inserido nas 5 bolas que Brian diz aqui, e faz parte do contexto. A gente precisa dele, vamos
exercitar isso. Mas há coisas na vida que são mais importantes do que o trabalho. E inverter o valor de importância normalmente faz com que as coisas não deem certo. Normalmente faz com que uma dessas bolas se perca. E se ela cai, ela normalmente quebra e às vezes de maneira irreparável. Então, esse texto, pequeno texto que eu li para abrir aquilo que nós vamos falar hoje, está escrito aí em Gênesis 4, é uma reflexão para darmos o devido valor às coisas, respeitando as suas importâncias, não desprezando nenhuma delas, porque eu não sei se vocês já viram de perto alguém fazendo esse malabarismo. É um negócio impressionante. Eu já tentei fazer com 3. Eu tentei fazer com 2, não consigo. Eu me enrolo todo, não tenho coordenação motora para fazer. É impressionante. Eu vejo os caras fazendo de uma maneira assim tão hábil, né? E eu achei muito interessante esse exemplo dado por Brian, quando ele fala que a vida consiste em 5 pontos de fundamental importância para o ser humano. E ele trata de todos eles, fala da vida espiritual como sendo uma das coisas importantes, dos amigos, né, da saúde, da família e do trabalho. E eu estava pensando nisso e verificando que muitas vezes, muitos de nós, principalmente os homens, mas mulheres também, dão muito mais valor ao trabalho. E eu vi Brian colocar isso como uma das coisas que a gente não tem que se preocupar tanto, porque se cair, a tendência ou seja, se você perder o seu trabalho ou aquilo que você faz em algum momento, a vida não acaba, porque se as outras coisas estiverem no seu devido lugar, família, saúde, amigos e vida espiritual, certamente a questão do trabalho ela vai voltar de alguma forma. Quantos já mudaram de trabalho aqui, de ramo? Levante a mão assim, só para a gente ter uma ideia. Não é? Quando nós estávamos num determinado ramo, eu fui, deixa eu contar para vocês um pouco da minha vida profissional. Eu trabalhei na área de banco, assim como o Diel, fui sofredor também. Trabalhei no banco e eu trabalhava na área de informática. Okay? Eu saí do banco, ganhava na época, quando eu saí, eu ganhava aproximadamente 20 salários mínimos. Tá bom ou não? Tá bom, né? Dá pra gente viver, não dá? 20 salários? Era mais ou menos isso. Eu lembro porque eu gravei quanto eu ganhava naquele momento em salário mínimo. Ok. Quando eu saí de lá, eu saí demitido, mandado embora por contenção de despesa, enfim, por mudanças internas, eu saí de lá e fiquei sem chão. Sabe aquela sensação de que a bola se foi e agora o que a gente faz? Porque eu tenho as outras bolas para manter e dependem muito dessa bola que se foi. E a verdade é o seguinte, eu pensei que eu não ia sobreviver, que eu não ia ter... Fiquei um ano desempregado, um ano inteiro. Eu era especialista no que eu fazia, eu tinha feito cursos, tinha me dedicado, enfim, mas mandava currículo para um monte de lugar e não era chamado. Então eu comecei a achar que ia acabar tudo. Bom, depois dali eu tive outras 2 profissões distintas. Me tornei um vendedor numa empresa e depois me tornei taxista. Então a vida não acaba, né? Às vezes muda, mas não acaba. A gente vai sendo transformado e essa é uma realidade. Quando o Brian diz que a bola do trabalho ela é a única que pode ser considerada um pouco menos preocupante, porque se ela se for, de alguma forma a gente se recoloca, de alguma forma a gente sobrevive. Eu conheço pais de família que perderam bons empregos e depois sobreviviam de vender balas, vender doce, montou uma barraca e sobreviviam disso. E eu não vejo nenhum demérito nisso. O que eu quero dizer é que quando você perde o trabalho,
pode ser que você se recoloque e consiga sobreviver, e pode ser que a perda do trabalho seja uma grande oportunidade para você mudar de ramo e ganhar mais dinheiro do que você ganhar. Às vezes acontece isso. Já aconteceu com alguém aqui, por exemplo, de você ter que mudar de ramo por ter sido mandado embora ou porque aconteceu alguma coisa e nessa mudança você acabou sendo melhor sucedido? Alguém aqui? Ah lá, legal, ó, ótimo, muito bom. Isso acontece também. Mas Brian assume que as outras bolas dessa parábola que ele conta, elas são bolas mais sensíveis. E ele fala da saúde, e a gente entende que a saúde, se você perder a saúde, complica todas as outras áreas, né, da vida. Amigos são fundamentais no contexto da vida, né? Ai de mim, se não fossem os amigos que eu tenho hoje. Muitos momentos difíceis da minha vida foram amparados por amigos que eu tenho. E aí ele trata da questão da saúde dos amigos, da questão espiritual, que é também extremamente sensível e importante preservarmos, e trata especificamente da família. E aí eu quero ler com você esse texto de Gênesis capítulo 4, que na verdade eu tenho sido ministrado por Deus sobre a síndrome de Caim. E eu quero tentar trazer a síndrome de Caim na família hoje, para que a gente tente raciocinar o que está errado, que coisa é essa que às vezes acontece no ambiente familiar, na casa, na família, que está fora de contexto e que a gente precisa corrigir. Vale dizer aqui que eu não sou expert em família, ok? Eu tenho a minha família, procuro viver a minha vida e com a minha família de maneira correta, equilibrada, justa, mas não sou um especialista no assunto. Mas algo Deus trouxe ao meu coração acerca dessa síndrome de Caim, que é a história que nós vamos ler agora no capítulo 4 de Gênesis, para a gente raciocinar acerca do acontecido e do comportamento, e é muito mais sobre isso. Não só o acontecimento, mas o comportamento de Caim, que pode, nessa noite, ser aproveitado para um alerta a todos nós acerca do nosso comportamento familiar. E eu quero ler ali, porque ali a gente vai numa linguagem única e você pode acompanhar. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. A minha versão diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem, e ela pôs nele o nome de Caim. Vai. Deu à luz mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Só até aí. Deixa eu ler na versão que eu tenho aqui, queria que você prestasse atenção, porque ela é um pouco mais aberta e reveladora. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor.
O tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesses feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Essa é a versão que eu uso, que eu gosto, por se tratar de uma versão um pouco mais ilustrativa. Deus falou algumas coisas comigo acerca dessa história que a Bíblia conta de dois irmãos que, tendo num determinado tempo desejado no coração fazer uma oferta a Deus, fazer uma oferta ao Senhor, eles o fazem e Deus recebe a oferta de um e não recebe a oferta de outro. A oferta aqui, nesse caso, era a oferta de um agricultor chamado Caim, onde ele pega o fruto da terra, ele pega as frutas, as melhores frutas, as coisas da terra, e ele oferece a Deus como um sacrifício ao Senhor. Caim pega uma ovelha, um carneirinho, e mata, e oferece as melhores partes para Deus, e essa é a história que nós lemos aqui. A partir desse momento, começam a acontecer alguns comportamentos, que são esses que nós queremos tentar aproveitar e extrair para o contexto familiar. Nós vemos um Caim que, pelo fato dele não ter sido bem sucedido na sua intenção, naquilo que ele fez, ele assume que o problema é do outro. Ele assume que o fato dele ter sido rejeitado por Deus e a sua oferta não ter sido aceita, o problema era de Abel. A dificuldade estava no outro. E quando eu estava lendo isso aqui, tentando fazer uma reflexão acerca de família, eu comecei a descobrir que isso aqui muitas vezes faz parte do nosso contexto familiar. Nós muito raramente somos capazes de assumir que o problema está em nós, que a dificuldade é nossa. Dentro do relacionamento, dentro do casamento, do tratamento com as pessoas, com os filhos, enfim, com um ou outro, no caso dos cônjuges, a gente tem muita dificuldade de falar: opa, peraí, me perdoa, porque o problema está aqui. Nós estamos diante de um Caim que diz assim: olha, eu vim ofertar a Deus e Deus não recebeu a minha oferta e recebeu a dele. E o fato de Deus ter recebido a dele significa que ele tem que morrer. Porque o problema da minha vida é ele. E Deus estava ministrando no meu coração acerca disso, amados. E é bem assim que muitas vezes a gente faz. A gente mata pessoas dentro da gente, dentro de nós, quando não queremos ser transformados nos problemas que temos. A intenção de Caim matar Abel, essa decisão, ela surge pelo fato de Abel estar incomodando Caim num contexto de sucesso da vida de Abel. Olha que coisa doida. Abel teve sucesso naquilo que fez. Ok? Sucesso. Ele fez sucesso, ele apresentou uma oferta, Caim também apresentou uma oferta, estavam todos num nível de igualdade, mas eu quero chamar só a tua atenção para a seguinte coisa: o primogênito de uma família sempre tinha maiores privilégios. Era muito mais favorável qualquer coisa à vida de Caim do que à vida de Abel. Só que num determinado ponto, Caim, ele
ele passa mal porque Abel estava tendo sucesso, estava sendo bem sucedido, e isso o incomoda, isso o entristece, isso gera ódio nele. Caim tinha tudo a seu favor, era o mais velho, era o principal herdeiro, era o mais visto, foi o que herdou do seu pai a função de agricultor. Isso foi herdado de Adão. Caim recebeu isso como herança. Abel foi fazer uma outra coisa que era considerada para a época a coisa pior de se fazer, que era cuidar de bichos. A agricultura era mais interessante. Então Caim tinha tudo favorável a si. E aí, quando eu estava olhando para isso, eu vi relacionamentos, casamentos, em que às vezes nós temos tudo favorável a nós. Temos favorável a nós a mulher que temos favorável a nós o marido que temos favorável a nós os filhos que temos. Às vezes a gente fica vagueando naquilo que nós não temos. E foi mais ou menos o que aconteceu com Caim. Caim não tinha e não teve a mesma aprovação que Abel teve. E aí o Espírito falou no meu coração: família tem que se valorizar. A gente tem que aprender a valorizar o que a gente tem. Ao invés de ficar olhando para o outro, às vezes desejando ter o que o outro tem, e no contexto familiar, eu vou ser bem claro. Às vezes a gente olha o pessoal fala de grama do vizinho, ok? Grama do vizinho. E a gente olha para a grama do vizinho e acha que a grama do vizinho é mais verde. E a gente tem um desejo de ter aquilo que não é nosso, aquilo que é do vizinho. Isso no contexto familiar é uma desgraça para a família, assim como foi uma desgraça para a vida de Caim. Caim olha para Abel e começa a ter ódio de Abel, porque Abel tinha algo que ele não tinha. E quantas vezes no contexto familiar isso acontece? Nós começamos a olhar a grama do vizinho e esquecemos de valorizar a nossa. Eu estava pensando nisso e estava fazendo um momento de reflexão acerca da minha casa, da minha família, dos meus filhos e da minha esposa. Eu conheço muitas mulheres bonitas, conheço muitas mulheres atraentes, mas eu dou valor àquilo que é meu. E sabe o que é meu? Aquela mulher bonita que estava aqui, ó, com meu filho, saiu arrastando ele aí, porque ele estava fazendo bagunça. Ela está aqui ou está lá dentro? Está lá dentro. Ela é que é minha. Ela é a minha porção. E é ela que eu vou valorizar. É a ela que eu vou dar atenção. É a ela que eu vou entregar as bolas que eu uso no meu malabarismo da vida. A ela eu dedicarei a minha saúde. A ela eu dedicarei o meu tempo. A ela eu dedicarei a minha amizade. A ela eu dedicarei a minha vida espiritual. Porque ficar pensando, assim como aconteceu com Caim, poxa, o que é que eu não tenho que Abel tem? Aqui, que coisa bonita. Fio. E aí, a gente muitas vezes faz isso e vamos cair em desgraça. Vamos cair em desgraça. Por quê? Porque a gente não valoriza o que verdadeiramente precisamos valorizar. De igual forma, os filhos. Filho de todo mundo é ótimo. A gente acha lindo, acha interessante, acha comportado, mas os nossos a gente trata como se fossem desgraçados. Você é um desgraçado, você não presta, você... Aqui não, né? A gente tem aprendido que não deve ser assim. O que eu quero trazer com isso é que às vezes esse sentimento de olhar para a grama dos outros, achar que é melhor o que acontece do lado do que o que acontece aqui, nos faz não valorizar o que está aqui
e nos faz entrar num estado de desgraça que futuramente vai nos acometer de qualquer maneira. Não tem jeito, não dá para fugir, porque existem coisas, amados, e eu costumo dizer isso em gabinetes, quando faço gabinetes, aconselhamentos, existem coisas que são semeaduras. E no tocante à semeadura, a Bíblia é claríssima e fecha a questão, e determina como é que é. O que acontece quando a gente semeia? Se semear, vai colher. Ok? Muitas vezes nós erramos nas nossas decisões, nas nossas opções, nas nossas escolhas. É verdade, erramos. Podemos cometer falhas e erros. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nunca nós vamos plantar abacate e colher abacaxi. Nunca. Aquilo que se planta, se colhe. E talvez seja por isso que o fracasso de Caim, de estar plantando no seu coração, no seu íntimo, algo sobre aquilo que estava acontecendo na vida do outro, e que o deixava incomodado, e que o deixava entristecido, e que trazia ódio ao seu coração, determinou algumas coisas. Eu não li a sequência desse texto, se você quiser, leia em casa, depois do versículo 9, versículo 10 em diante, porque essa sequência mostra a desgraça da vida de Caim, a desgraça que se acometeu na vida dele. Mas a principal desgraça foi matar seu irmão. Uma das maiores desgraças foi matar o seu irmão. E existem situações das nossas escolhas que Deus perdoa. Deus está disposto a perdoar qualquer coisa que façamos. Mas uma coisa Ele não retira de nós: são as consequências dos atos. Ele não retira. Uma vez nós debatemos, lembra, Sandrinho? A gente debateu isso aqui em escola bíblica. O Sandrinho até ficou assim, mas é isso, vai? Depois ele falou, pastor, é isso mesmo, porque isso está acontecendo na minha vida. Porque é fato que às vezes a gente toma decisões, toma escolhas, faz os nossos próprios caminhos, e quando vem as consequências, nós lamentamos, nós choramos, nós não queremos viver as consequências. Mas a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar, vai colher. Não se foge. Ah, mas se eu pedir perdão, Deus vai te perdoar, filho. Deus vai perdoar você. Mas as consequências, as marcas, as cicatrizes, elas vão permanecer, vão ficar ali. E às vezes elas ficam com um propósito de Deus, porque Deus não faz isso para ficar castigando a gente e botando o dedo na ferida. Mas Deus faz isso para a gente olhar para aquilo e falar, opa, não posso errar de novo. Não pode ser desse jeito. Eu tenho que escolher um caminho melhor, eu tenho que fazer escolhas melhores, eu tenho que, trilhar caminhos melhores. E no tocante a Caim, quando ele fica se corroendo quanto ao que está acontecendo na vida de Abel, o de bom que está acontecendo, eu estava refletindo isso na questão familiar e pensei a seguinte coisa: quantas vezes nós quando casamos, seja em qualquer religião que seja, normalmente se fala que nós nos tornamos um, não é isso? Não é assim? Nós nos tornamos uma só carne e tal, temos um só coração, um só pensamento. E é isso que de fato nós cremos. A Bíblia diz isso, inclusive. Mas acontecem coisas no coração do homem, como por exemplo, o sucesso do meu cônjuge me incomoda. Eu já vi isso acontecer e isso destrói casamento. Normalmente a provisão do lar é de responsabilidade do homem. Normalmente. E às vezes a mulher, por necessidade, trabalha para ajudar nesse contexto. Ok? E já vi acontecer, por exemplo, da mulher se destacar no seu trabalho e se tornar e começar a ganhar mais do que o homem. Aí vira um problema dentro de casa. Por que não? Não pode. Não pode.
Claro que pode. Eu queria que a minha mulher ganhasse 2, 3 vezes mais que eu. Ia ser bom demais. Né, Diabo? Ia ser bom? Né, Ale? Bete? Bom demais, né, gente? Mas, às vezes isso incomoda. Às vezes isso é um problema. Isso gera um problema na família. Porque não, mas ela não pode tomar... ter tanto. Amado, eu entendo que sendo né, o casal uma só carne, o que é dela é meu, e o que é meu é dela. E isso não é só quando eu ganho mais, mas quando ela ganha mais também, né? Senão é fácil. Quando tá do lado de cá, tá provendo, tá ganhando mais, é legal. E quando ela estiver ganhando? Quando ela estiver ganhando mais, eu vou viajar a beça, mano. Por quê? Vamos usufruir disso. Comprar um bom carro. Não. Mas aí, essa questão que nasceu no coração de Caim, às vezes nasce no coração do casal. E aí, não. Peraí. Aí começam os problemas, as brigas, as discussões. A falta de o homem estar no lugar certo, a mulher está no lugar certo da relação. Porque isso também influi. Às vezes, na relação... o Tiel costuma usar a seguinte expressão, não se escandalizem, por favor. Ele diz assim: quem veste as calças lá em casa sou eu. E às vezes na relação há uma inversão de valores, e muitas vezes a razão está aqui, é essa questão de ganho, de dinheiro. E aí a mulher, sem a devida sabedoria, começa a dizer assim: não, mas eu ganho mais, então eu faço o que eu quero, eu administro, eu compro o que eu quero. E a Bíblia nos ensina posicionamento de homem e de mulher, dentro do lar, dentro da casa, dentro da família. Isso nós não podemos perder. Agora, se nós tivermos condições de usufruir juntos, para um bem-estar de todos, um bem-estar maior de todos, claro que a gente tem que usufruir. O fato da minha esposa ou do cônjuge estar ganhando mais não significa que o meu coração tem que matá-la dentro de mim. Porque a decisão de Caim nasce desse princípio. Eu te pergunto, lendo essa história, o que foi que Abel fez de tão grave, que agravo foi esse que atingiu tão duramente a Caim, que não seja uma questão de eu não quero que ele tenha o que eu não tenho. Só isso. E eu aprendi que inveja não é desejar o que o outro tem. Vai além disso. Vai além de desejar. Eu invejar o Fabinho não é eu desejar a camisa de jacaré que ele tem ali, a dele é aberta. Tem umas que vendem na feira que o jacaré tem a boca fechada, mas essa é aberta. Então eu vou desejar essa camisa. Eu fico com inveja do Fabinho porque eu desejei a camisa dele. É muito além disso, rapaz. É assim, aí eu não quero que o Fábio tenha essa camisa porque eu não tenho essa camisa. Isso é a essência da inveja, é além de simplesmente desejar, porque desejar o que o outro tem é só uma ambição, é uma vontade, mas é além disso. E o que aconteceu com Caim foi exatamente isso. Entrou no coração de Caim uma questão que Abel estava tendo algo com Deus que ele não tinha. E quando isso se estabelece, o que é que tem que ser feito? Se ele está fazendo algo, tendo uma relação com Deus, ou conseguindo algo muito especial na vida, e eu não estou conseguindo, então eu mato ele. Foi isso que Caim pensou. E o correto a pensar? O correto é pensar o seguinte: o que é que eu estou fazendo de errado? O que é que está faltando então nessa oferta que eu estou fazendo? Faltou um pouco de humildade de chegar para Abel e perguntar: Abel, o que está diferente? Por que você está sendo aceito por Deus e eu não? O que precisa mudar em mim? Que é esse o contexto que na vida familiar nós precisamos observar. O que precisa mudar em mim? Às vezes a gente quer mudar o outro. E o nosso esforço está sempre voltado para isso.
Vou mudar o outro. Você precisa mudar, você precisa não sei o quê. E eu? E a pergunta que cabe, o que vale aqui nesse contexto de Caim, é o que eu preciso fazer, é o que eu preciso mudar, o que tem que ser transformado em mim, para que eu de igual forma tenha sucesso como você, Abel, está tendo diante do Eterno, diante de Deus. E no contexto familiar, a gente pensa isso, devemos pelo menos pensar isso. O que é que eu estou fazendo de errado para as coisas não estarem funcionando como eu espero, ou como eu desejo, ou como eu esperaria, ou como eu gostaria? O que é que está errado? O que está fora de lugar? É mais fácil dizer o problema está ali. Então eu elimino o problema, eu mato o problema. Abel aqui representa o problema familiar, que muitas vezes não é resolvido. Sabe, a gente lê nessa história que Caim faz um convite a Abel. E nesse convite ele diz: vamos para o campo, vamos dar uma volta no campo. E Abel vai. E no campo, Abel morre. Que os nossos convites, e eu vou falar isso com maior propriedade, porque eu já disse isso em algumas outras situações, que o nosso convite para ir para o campo seja um convite semelhante ao que essa semana o pastor Oséias fez com a sua esposa. Amém ou não? Amém. O pastor Oséias pegou a sua amada, a pastora Rosângela, bonitona ali e tal. Vamos passear, vamos para o campo. Não sei nem se foi campo, se foi praia, mas vamos para o campo, vamos passear. E lá ele não assassinou. Estou falando literal, mas intimamente. E é muitas vezes o que acontece com a gente. A gente mata aqui dentro, e vai matando, e vai matando. E quando a gente toma ciência, primeiro, a razão, qual foi? Não sei. Não lembro. Eu não lembro quando isso começou, eu não lembro em que ponto isso começou. Sabe, às vezes é importante nós pararmos e descermos um pouco e nos humilharmos e perguntarmos o que dá para fazer diferente, o que eu posso fazer diferente, que contribuição eu posso dar para que esse ambiente fique melhor, para que essa casa fique melhor, para que os nossos filhos fiquem melhor. Qual é a minha contribuição? Porque nós somos ávidos em apontar a contribuição do outro. Eu entendo que se Caim para aqui e fala: Abel, tu é meu irmão, tu vai ter que me ajudar, cara. Aconteceu alguma coisa e isso entristeceu meu coração, mas eu vou seguir o teu conselho, me ajuda. Eu já fiz isso algumas vezes com a minha esposa. Sabe por quê? Deixa eu falar para os homens que estão aqui. Nós muitas vezes somos orgulhosos e achamos que temos razão em tudo e que a gente arrebenta e que a gente não precisa de conselho. O homem, ele é muito racional e a mulher é muito emocional. E o fato da mulher ser emocional, ela tem percepções que o homem não tem. E Deus deu essa diferença a ambos exatamente para que se completassem. Ok? E eu vou desafiar os homens para fazerem um raciocínio. Não precisa me responder não, mas raciocina comigo. Qual foi a vez, ou quantas vezes na vida você parou para dizer que a sua mulher, ela tinha razão? Você tem razão. Eu não deveria ter feito, ou fiz errado. E às vezes a gente vai matando essa influência da mulher no casamento, tão importante, tão valiosa. Estou enchendo a bola das mulheres, daqui a pouco eu vou falar dos homens. Mas a gente vai matando isso no casamento, ao ponto da mulher falar: já não falo mais nada. Não vou falar. E eu vi um monte de mulher fazer assim. Já não falo mais nada. Aí quando você fala: pô, amor, fiz isso e acabei me dando mal. Ela falou: sabia. Eu te avisei. Mas sabia? Não falou? Não, já falei outras vezes, você não me ouve.
E aí a gente mata. A gente vai matando coisas preciosas, coisas de valor. O que realmente importa, a gente acaba matando. Caim matar Abel, um irmão matar o outro, é um absurdo. Mas o que nós fazemos muitas vezes com nossa relação com a nossa família é igualmente absurdo. Porque a gente vai matando, a gente vai ferindo, a gente vai, sabe, enterrando. E chega um ponto que a gente não consegue mais trazer de volta. Eu escrevi aqui: não se distancie dos teus e dos valores que devem ser conservados: respeito, cumplicidade, amor. Caim não aceitava as coisas boas que aconteciam com o irmão. Surtou por isso. Surtou por isso. E eu quero dar uma palavra aqui, já vou finalizar o que eu estou trazendo, mas eu quero dar uma palavra aqui, principalmente para você que veio aqui essa noite e não está com o teu coração fechado. Reveja a motivação dos teus atos. Porque Caim sofreu um agravo, Deus não aceitou a sua oferta. Abel, Deus aceitou a oferta dele. Caim era irmão de Abel, tinha total, sabe, condição de resolver o problema, de pedir ajuda, de dizer: por favor, intervenha, por favor, me ensine. Como eu estava dizendo, e vou voltar a dizer, minha esposa está aí, se quiser, existem momentos que eu paro para perguntar a ela: o que eu faço? Agora estou diante dessa situação. Sabe por quê, queridos? Toda e qualquer decisão que o homem toma ou que a mulher toma num contexto de casamento e família vai atingir o outro. Não tem jeito. Então, nada mais justo do que compartilharmos o que acontece, do que, sabe, trocarmos ideias. Quem sabe ela tem uma visão melhor do que a minha, ela está conseguindo enxergar coisas melhores. Quer ver uma coisa que mulher vê bem, vê longe? Vou falar aqui, um monte de gente vai fazer assim, inclusive os homens. É quando tem galinha ciscando no quintal dela. Eu vou usar o termo galinha, que é para ficar bem apropriado para o cara. Meu irmão, o homem demora a sentir isso, demora a perceber, e às vezes a mulher acha até que é maldade do homem. Ele está fingindo que não está vendo. Não, o homem é assim mesmo. Como diz o Cláudio Duarte, nós homens temos as coisas dentro das caixinhas aqui dentro, a gente só é capaz de abrir uma caixinha de cada vez. E a mulher tem os fios todos desencapados juntos. Quando encosta e dá choque. Mas, pense comigo, o homem não consegue ver isso rápido, cara. Mas a mulher vê. A mulher, dizem que a mulher tem um sexto sentido, né? Percebe longe, sente o cheiro. Já fui alertado pela minha esposa algumas vezes sobre isso mesmo. Cuidado. Opa. E é hora mesmo da gente reconhecer que tem algo errado, que a gente não está indo para um bom caminho. E o que custa isso? Qual é a parte de um retroceder, de um meditar que te faz menor ou que te inferioriza? Qual é? Eu não vejo nenhum demérito em homem algum, homem de verdade, de parar e dizer: não, você tem razão. Vamos dar uma ré aqui no carro, vamos rever. E se a gente insiste nessas coisas de ter que... Não, eu não quero ser tratado, eu quero que ela mude. Eu não quero que mude nada aqui, porque eu tenho razão, então vai mudar ali. Se Caim escolhesse um outro caminho, assim como muitos de nós, se escolhêssemos outro caminho, nós seríamos mais felizes.
E a consequência futura, talvez, não viria da forma como veio para Caim e como vem para muitos de nós. Porque as consequências, elas serão inevitáveis. Para encerrar esse nosso papo dessa noite, eu quero fazer menção de algo que eu li uma certa vez acerca de discussão entre casais. Quando o casal discute, isso não é uma especialidade de um casal ou outro, isso é normal no sentido de discordarmos, né? De não concordarmos um com o outro em algum momento, em algum ponto, e a gente discute, ok? E alguém falando sobre discussão diz a seguinte coisa: quando um casal discute e ergue a voz e grita, já aconteceu um fenômeno que eles não perceberam, mas eles já estão muito longe um do outro. Eu parei para pensar, eu falei, caramba, é isso mesmo. Aí a história dizia a seguinte coisa: quando você está perto de alguém, você não fala gritando, concorda? Se você está perto, você não, salvo se você tiver problemas mentais, você não vai falar gritando, porque não tem necessidade, porque você está perto. E aí perto, quanto mais perto, né, pastora Rosângela? Quanto mais perto, né, pastora? Quanto mais perto, daqui a pouco está sussurrando no ouvido e está tendo os arrepios. Por quê? Porque está perto. Está perto. Perto, não precisa gritar. Ao passo que se os corações já estão longe, e eu quero fazer menção de um coração longe como sendo alguém que já está morrendo dentro da gente, que a gente matou, e matamos por diversos motivos e razões, mas matamos, e a gente vai matando a cada dia, e essa morte gera uma distância, que a gente fica tão longe que tem que falar com o outro agora gritando, porque os nossos corações já estão longe. E é por essa razão que muitas vezes gritamos um com o outro. E eu gostaria que nós refletíssemos nisso nessa noite. Gostaria que nós pensássemos nessa verdade, que é uma verdade bíblica e uma verdade da realidade da vida. Porque eu trouxe primeiro uma parábola escrita por um homem que foi presidente de uma multinacional, ok? Para fazer uma ilustração disso, que é a realidade da nossa vida, do nosso dia a dia. E eu, quando li essa questão do grito, eu passei a observar mais o meu tom de voz. Principalmente falando com meus filhos, com a minha esposa, com as pessoas que eu amo e que considero que o meu coração está junto. Se está junto, eu não preciso gritar. Isso é um exercício para os casais que aqui estão. É um exercício para os pais que aqui estão. Quando você tem que desprender gritos para lidar com o teu filho, é porque o teu coração, ou pelo menos o coração dele, já está longe de você. Sabe por quê? Porque eu sou de uma geração de pais que não precisavam nem falar, que dirá, gritar. Meu pai, ele me olhava. Uma vez eu não tinha matado aula, eu devia ter uns 13, 14 anos por aí, não tinha matado aula, tinha ficado sem aula porque o professor faltou. E eu estava com a minha namoradinha no pátio da escola. O meu pai passou no portão, olhou lá para mim, olhou, me deixou vê-lo, né? Permitiu ser visto, me olhou e foi embora. Você imagina o que passou aqui dentro de mim? Eu perdi o rumo. Não
sabia se eu ia embora, se eu deixava a namorada, se eu desmanchava com ela para dizer para ele que não tinha mais nada. Eu fiquei sem rumo. Só me olhou. Em casa conversamos, claro, mas ele só me olhou. E hoje, sabe o que acontece? No relacionamento, às vezes eu tenho que gritar, porque o coração do meu filho, às vezes o meu e o dele estão longe, não consegue compreender mais o meu olhar, não consegue compreender mais a minha maneira de falar. Eu tenho um filho, meu filhinho querido, que está aí fazendo essa bagunça toda que vocês viram, o Samuel. O Samuel, ele não é mole, tem um temperamentozinho que eu vou te falar. Ele vai aprender, vai. Nem que seja com a correia da mamãe, né? Que minha mãe me ensinou que ela tinha lá, que usava do meu pai. Nem que seja, ele vai aprender. Mas é processo. Agora, meu coração tem que estar junto. Vai haver momentos que eu vou dar um grito só para que ele aprenda. Mas esse grito vai ser suficiente, porque dali para frente não vai precisar mais me ver gritando. E existem lares, existem famílias que só se ouve isso. Que o vizinho sabe o que você conversa com seu marido, porque você não consegue falar sem gritar. Esta é uma noite de família. Eu vou parar aqui, encerrar aqui o que eu estou dizendo, para convocar a cada um dos que aqui vieram, para refletir acerca da sua atitude, da sua maneira de agir, dos valores que você tem abraçado como verdadeiros. E pensando nisso, vá para sua casa, pensando nisso, refletindo sobre essas questões. Porque se está tudo bem para você, mate Abel. Mas se não está bem, seja coerente com aquilo que a sua mãe, o seu pai, a sua família apregoou para você no tocante à educação. Porque se eu apelar para a questão espiritual e bíblica, talvez você diga, não, mas eu não tenho nada com isso, porque a minha formação religiosa é outra, eu não quero isso e tal. Legal. Mas deixa eu apelar para uma questão de educação. Seja coerente com as coisas que você aprendeu como certas, verdadeiras, corretas. Porque tem uma coisa, amados, que norteia a sociedade. A sociedade ela não se rende ao que não é correto, né? Num contexto de assumir. Nós lutamos contra o que é errado. E é fato que a nossa família, nossa família de formação, que eu quero dizer, ela sempre vai nos ensinar o que é certo. Por isso que a gente fala, sua mãe não te deu educação não, né? Seu pai não te deu educação não. É quando a gente observa que algo destoou. E às vezes a gente se torna adulto e acha que esses valores não precisam mais ser observados. Eu quero apelar para eles. Eu quero apelar para tudo que você aprendeu que é correto, que é honesto, que é bíblico, apesar de você não querer considerar, mas é bíblico. A Bíblia diz em tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensar. E eu quero que você pense, reflita no que você ouviu nessa noite. E tendo refletido, faça as suas escolhas, tome as suas decisões e siga um caminho que vai ser mais excelente do que Caim. Se você for ler a história de Caim, o que vem depois, ele recebe uma sentença de Deus e diz, olha, você vai ser perseguido por onde você for, você vai ser odiado, você vai sofrer, porque você matou seu irmão. E às vezes a gente toma decisões de matar alguém dentro da gente, de matar verdades, de matar conceitos, de matar projetos dentro da gente, e a gente acha que as consequências não virão, mas elas virão, e elas são doídas. Mas eu quero
alertá-los nessa noite. Você, mãe, cuidado com a maneira de cuidar dos seus filhos, de tratar os seus filhos. Tem um pensador que diz que os filhos nos foram dados para que nós fizéssemos um tratamento intensivo para aprendermos como agir e fazer. Enfim, fala que a gente não sabe nada, e realmente não sabemos. Senão, se eles viessem com manual, né, era fácil. Pegava o manual, eu não gosto de manual nem de televisão, quanto mais manual, né, se viesse com manual talvez eu nem lesse, mas é assim, não tem manual, não tem uma regrinha. Filho é filho. E nós precisamos tratar dos nossos filhos e cuidar deles. Precisamos tratar da nossa casa, da nossa família. E não fazermos o que Caim escolheu fazer. Caim escolheu matar. É melhor matar. É melhor tirar da minha vida. Abel não fez nada. Mas ele disse, é melhor tirar Abel da minha vida. Sabe por quê? Porque mais à frente, Abel vai apresentar outra oferta. E como eu não quero ser tratado, eu não quero mudar, eu não quero mudar aqui, ele vai apresentar outra oferta e ele vai ser aceito de novo e eu não. Então eu mato ele para que isso não aconteça de novo. Para que eu não passe por isso de novo. Essa não é a melhor escolha. Pense comigo sobre isso. Reflita comigo sobre isso essa noite. Eu gostaria que, se você é casado, estiver com a tua esposa aqui, na verdade os dois estão ouvindo a mesma coisa, que você reflita sobre isso, que você pense sobre isso. É mais fácil a gente atribuir a culpa ao outro, mas muitas vezes a solução está em nós. E eu tenho absoluta certeza que se o Bira estiver fazendo algo errado, e eu também posso estar fazendo um exemplo de relacionamento que eu possa ter, e de amizade e tal, se ele estiver fazendo alguma coisa errada, eu não consigo mudar o que ele está fazendo. Mas se eu estiver fazendo algo errado, eu tenho total ingerência sobre isso e eu posso mudar o que está aqui. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus nos faça compreender o valor real da nossa família. A nossa família, ela é como uma bola que, se cair, pode quebrar. Tome conta do que você tem de valor. Tome conta dos valores que Deus te deu, inclusive da saúde. Eu falei pouco sobre essa questão da saúde, mas essa é uma questão que a gente precisa ver. Homens que estão aqui, nós temos por hábito relaxar com a nossa saúde, e eu me incluo nisso. Quantas vezes eu vejo minha mulher marcar médico, ir a médico, e vai, leva meu filho, e vai ela, enfim, eu não vou. E às vezes um trabalho, que é a coisa que a gente pode ver num outro momento, a gente gasta a nossa saúde nele. Tem alguém que disse o seguinte: a gente passa a vida toda querendo ganhar dinheiro, trabalhando para ganhar dinheiro, e depois passa uma outra parte da vida usando o dinheiro que ganhou para cuidar da saúde. E é verdade. Então, quando Brian diz que a vida pode ser contemplada na mão de um malabarista com 5 bolas, e 4 delas são sensíveis e somente uma é de borracha, a gente precisa refletir nisso. Cuide da saúde, cuide dos teus amigos, cuide da sua vida espiritual. Tem gente que acha que vai ser feliz no casamento sem pensar em Deus. Eu vou te dar uma notícia que vai tirar o seu sono. Você nunca vai ser feliz no seu casamento se não cuidar da sua vida espiritual. Não vai. Isso serve para quem é crente, para quem não é crente, para quem é agente de Deus, para quem não é agente de Deus. Se você não cuidar da sua vida espiritual, o seu casamento pode estar fadado ao fim. Porque o cordão de 3 dobras, como disse aqui o Dinho que ministrou essa palavra, significa eu, a minha esposa e Deus. Esse é o cordão de 3 dobras. Esse é o que não arrebenta. Se Deus não estiver na minha vida, se Deus não estiver no meu casamento, se Deus não estiver na minha família, no meu relacionamento, certamente estarei fadado a ter problemas, e problemas sérios.
E quando os problemas são no casamento, eles são difíceis de serem resolvidos. Quando você convidar o seu cônjuge, ou a sua cônjuge, a ir ao campo, que não seja para matar, mas que seja para abençoar, que seja para rever a vida. Mulher gosta muito de discutir relação, né? O homem tem asco disso, arrepio. Mas às vezes é necessário a gente parar para refletir em algumas coisas. Mas um conselho que eu dou, sempre dou, no contexto de gabinete, é o seguinte: quando você tiver um problema no casamento, suponha que aqui está o problema. Um problema qualquer, uma situação pontual qualquer que surgiu, e aí está o problema. Primeiro, não precisa discutir gritando, né? A gente já aprendeu que grito é só para quando a gente está longe. A coisa importante a se citar nessa noite é o seguinte: não leve para o campo, né? É o exemplo de Caim. Não vá para o campo para matar. Não traga para a mesa o casamento. Traga o problema. O problema foi que a minha esposa olhou para o lado e eu achei que ela olhou para alguém. Esse foi o problema. Aí sabe o que eu faço? Nosso casamento vai acabar. O problema foi porque ela gastou no shopping além do que a gente podia. Aí vamos acabar com esse casamento, porque assim não dá. Não traga o casamento. O casamento não precisa estar na mesa. O casamento foi feito para ser bênção para você, para que você seja feliz e ela seja feliz. Amor. Mas às vezes a primeira coisa que a gente faz, a gente traz o casamento. Vamos discutir aqui se a gente separa hoje, separa amanhã, quando é que a gente separa. Que tal a gente trazer o problema e resolver? Que tal a gente discutir? Vem cá, você gastou demais, não dá não. A gente precisa rever isso aqui. Deixa eu te mostrar as contas. E tratar. Tem gente que está pensando assim: ah, mas ele é o melhor marido do mundo. Sou não, cara. Eu também tenho meus dias de atravessado. Minha mulher está ali. Eu costumo dizer, eu falo abertamente sobre essas coisas, porque a minha mulher, antigamente, antes do meu filho, ela sentava na primeira fileira e ela me ouvia e eu pregava olhando para ela. Então eu tenho total transparência para tratar de qualquer assunto. E se eu tiver algum problema, ela há de se manifestar e dizer: não é assim. Hoje com o meu filho não dá, ela não fica aqui na frente, fica lá atrás, mas ela está de olho em mim, eu estou de olho nela. Mas antigamente ela sentava na primeira cadeira. E tudo que eu dizia e ela estava me olhando. Então eu não falo abobrinha, eu não fico contando historinha. O que eu estou dizendo é que a vida nos traz dificuldades sim, mas a gente pode resolver. E a melhor forma de resolver não é matando, que às vezes não é literal, mas é aqui, ó. Vamos matar aqui dentro. Daqui a pouco você está gritando e está longe e não percebe, mas está longe e só consegue falar gritando, só consegue falar esmurrando, só consegue falar assim. Diga, vem cá, filho. Que Deus nos abençoe. Espero que Deus fale contigo mesmo, de verdade. Eu habitualmente não prego um dia de família. Habitualmente. Não prego. Hoje eu fui escalado para pregar aqui nesse lugar, para falar nesse lugar. Mas entendo que o que nós estamos tratando é verdade, é importante considerarmos e a gente precisa refletir nessas coisas. Obrigado pela sua atenção. Desculpe se de alguma forma eu te atingi no que eu disse, mas não foi a minha intenção atingir ninguém. Minha intenção é passar verdades que precisamos considerar. E hoje é é um domingo que a Igreja de Novo Tempo, o último domingo de todos os meses, a gente reserva para falar de assuntos de família. E nessa noite
É isso que Deus queria tratar com a gente. Deus abençoe. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas nós poderíamos até fazer convite